André Machado estava revisando os relatórios de despesas médicas da empresa quando notou algo estranho nos dados do plano de saúde corporativo. Sérgio Costa, o porteiro noturno do prédio comercial, não havia usado o convênio médico nenhuma única vez em 6 meses, apesar de ter direito a consultas, exames e medicamentos pagos pela empresa. Para um homem de 58 anos, isso parecia impossível. André decidiu verificar pessoalmente se estava tudo bem com Sérgio, mas quando chegou ao turno da noite para conversar com ele, descobriu algo que o deixou em choque. Sérgio estava visivelmente doente, pálido, magro, tremendo de febre, mas continuava trabalhando normalmente como se nada estivesse acontecendo. Quando André perguntou por que ele não procurava um médico, a resposta de Sérgio revelaria uma verdade devastadora sobre medo, dignidade e as coisas que um homem é capaz de suportar quando tem uma família para sustentar. O que André descobriria sobre a vida de Sérgio nos últimos 6 meses mudaria para sempre sua visão sobre liderança empresarial e responsabilidade social. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora, vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. André era proprietário de uma empresa de tecnologia bem-sucedida no centro de São Paulo. Aos 42 anos, havia construído um negócio sólido com 50 funcionários, escritório próprio num prédio comercial moderno, contratos com grandes clientes corporativos. Era o tipo de empresário que se orgulhava de oferecer bons salários e benefícios aos funcionários, acreditando que investir nas pessoas resultava em melhor produtividade e menor rotatividade. O prédio onde funcionava a empresa tinha 10 andares, sendo que André ocupava 2 andares completos com sua operação. Havia um porteiro durante o dia e outro durante a noite, ambos terceirizados através de uma empresa de segurança patrimonial. André conhecia os 2 funcionários pelo nome, cumprimentava-os diariamente, mas nunca havia tido conversas mais profundas sobre suas vidas pessoais. Sérgio Costa trabalhava como porteiro noturno há 3 anos. Era um homem discreto, pontual, que chegava exatamente às 6 da tarde e saía às 6 da manhã, 6 dias por semana. Morava em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, gastava 2 horas de transporte público para chegar ao trabalho. Era casado, tinha 2 filhos adultos, um neto pequeno, sustentava a família com o salário de porteiro. André havia incluído os porteiros no plano de saúde corporativo desde o início, mesmo não sendo obrigado legalmente, já que eram funcionários terceirizados. Considerava uma questão de justiça social oferecer assistência médica para pessoas que ganhavam salários baixos e provavelmente não teriam condições de pagar plano de saúde particular. O sistema de controle de despesas médicas da empresa gerava relatórios mensais detalhados sobre o uso do convênio por cada funcionário. André revisava esses relatórios não para controlar gastos, mas para identificar possíveis problemas de saúde recorrentes que pudessem afetar o bem-estar dos funcionários ou sugerir melhorias no ambiente de trabalho. Foi durante a revisão de março de 2024 que André notou a ausência total de Sérgio nos registros médicos. Todos os outros funcionários haviam usado o plano pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. Consultas de rotina, exames preventivos, medicamentos para gripes ou problemas menores. Sérgio aparecia como 0 utilização desde setembro de 2023. André inicialmente pensou que poderia ser erro no sistema, que talvez Sérgio estivesse usando o plano, mas os registros não estavam sendo computados corretamente. Pediu para o Departamento de Recursos Humanos verificar se havia problemas técnicos ou burocráticos impedindo o acesso de Sérgio aos serviços médicos. A investigação confirmou que não havia problemas sistêmicos. Sérgio simplesmente não havia procurado nenhum médico.
Não havia marcado consultas, não havia retirado medicamentos. Seu cartão do plano de saúde estava ativo e funcionando normalmente, mas nunca havia sido usado. André ficou intrigado. Um homem de 58 anos que trabalha num turno fisicamente desgastante, tem uma família para cuidar, vive numa região com problemas ambientais e de infraestrutura. Não usar assistência médica durante 6 meses parecia estatisticamente impossível. André decidiu observar Sérgio mais atentamente durante as próximas visitas noturnas ao escritório. Começou a ficar mais tarde algumas noites, chegava mais cedo outras manhãs, tentando conversar casualmente com o porteiro para avaliar seu estado de saúde geral. Durante essas observações, André notou sinais preocupantes que havia ignorado anteriormente. Sérgio parecia ter emagrecido significativamente nos últimos meses. Sua pele estava mais pálida. Às vezes, ele tossia de forma persistente durante as conversas. Mais alarmante, André percebeu que Sérgio ocasionalmente se apoiava disfarçadamente na bancada de recepção, como se estivesse sentindo tontura ou fraqueza. André tentou abordar o assunto indiretamente, perguntando como Sérgio estava se sentindo, se precisava de alguma coisa, se tinha usado o plano de saúde da empresa recentemente. Sérgio sempre respondia que estava bem, que não precisava de nada, que era muito grato pelos benefícios oferecidos. Mas André percebia que havia algo errado. A voz de Sérgio às vezes ficava rouca durante as conversas. Ele parecia respirar com mais dificuldade depois de subir escadas. Sua energia geral parecia diminuída comparada aos anos anteriores. Numa quinta-feira de março, André decidiu ficar no escritório até mais tarde para ter uma conversa mais direta com Sérgio. Chegou por volta das 10 da noite, quando o movimento do prédio já estava reduzido e eles poderiam conversar com mais privacidade. Quando encontrou Sérgio na portaria, André ficou chocado com o que viu. O porteiro estava visivelmente doente, pálido, suando frio apesar do ar-condicionado, tremendo ligeiramente. Era óbvio que estava com febre, mas continuava trabalhando normalmente, cumprimentando visitantes, controlando o acesso ao prédio. André se aproximou de Sérgio e perguntou diretamente se ele estava passando mal. Sérgio tentou minimizar, disse que era apenas um resfriado, que já estava melhorando, que não era nada sério. Mas André podia ver que se tratava de algo mais grave que um resfriado comum. Sérgio, você precisa ir a um médico agora, disse André. Está claramente com febre alta, isso pode ser algo sério. Vou chamar um táxi para te levar ao hospital, ou podemos usar o plano de saúde da empresa para uma consulta de emergência. Foi nesse momento que Sérgio quebrou. Começou a chorar silenciosamente, admitiu que estava se sentindo muito mal há semanas, que sabia que precisava de cuidados médicos, mas que tinha medo de usar o plano de saúde da empresa. Medo? André não conseguia entender. Por que Sérgio teria medo de usar um benefício que era direito dele, que André oferecia especificamente para garantir que funcionários com salários baixos tivessem acesso a cuidados médicos? Sérgio explicou sua situação com voz quebrada pela emoção e pela doença. Disse que tinha medo de que usar o plano médico com frequência pudesse dar a impressão de que era um funcionário problemático, que gerava custos altos para a empresa, que poderia ser demitido por ser um peso financeiro. Sérgio contou que em empregos anteriores havia visto colegas serem dispensados após usarem muito o plano de saúde, especialmente funcionários mais velhos que naturalmente precisavam de mais cuidados médicos. Mesmo que não fosse legalmente permitido demitir alguém por usar assistência médica, Sérgio sabia que patrões sempre encontravam outras justificativas quando queriam se livrar de funcionários que consideravam custosos. A situação financeira de Sérgio tornava a perda do emprego uma perspectiva aterrorizante.
Aos 58 anos, ele sabia que seria muito difícil encontrar outro trabalho com salário similar. Sustentava não apenas a esposa, mas também ajudava financeiramente um filho desempregado e cuidava ocasionalmente do neto pequeno. Sérgio revelou que vinha trabalhando doente há quase 6 meses. Começou com uma gripe em setembro, que nunca foi tratada adequadamente. Evoluiu para uma infecção respiratória persistente. Depois, desenvolveu outros sintomas que ele tentava ignorar ou tratar com remédios caseiros e medicamentos de farmácia, comprados com o próprio dinheiro. Durante todos esses meses, Sérgio manteve a rotina de trabalho normal, escondendo os sintomas o máximo possível, tomando analgésicos para controlar a febre durante o expediente, forçando-se a parecer saudável na presença de André ou outros funcionários da empresa. André ficou profundamente abalado com a revelação. Percebeu que sua tentativa de ser um patrão generoso havia criado uma pressão psicológica inesperada. Sérgio não via o plano de saúde como um direito, mas como uma cortesia que poderia ser retirada se ele abusasse do benefício. André imediatamente tranquilizou Sérgio. Explicou que o plano de saúde existia exatamente para ser usado, que nenhum funcionário seria jamais demitido por precisar de cuidados médicos, que a saúde dos funcionários era prioridade absoluta para a empresa. Mas Sérgio estava tão doente que a conversa precisou ser interrompida. André insistiu em levá-lo imediatamente ao hospital. Disse que assumiria pessoalmente todos os custos, que entraria em contato com a empresa de segurança para providenciar um substituto para o resto da noite. No hospital, Sérgio foi diagnosticado com pneumonia bacteriana grave, anemia, desidratação severa e sinais de comprometimento do sistema imunológico devido aos meses de doença não tratada. O médico disse que Sérgio estava numa situação potencialmente perigosa, que poderia ter desenvolvido complicações sérias se continuasse sem tratamento. Sérgio precisou ficar internado por 1 semana para tratamento intensivo com antibióticos intravenosos, hidratação, medicamentos para fortalecer o sistema imunológico. Durante toda a internação, André fez questão de visitá-lo diariamente. Garantiu que a família recebesse informações médicas detalhadas. Assumiu todos os custos que o plano de saúde não cobria. Durante as visitas hospitalares, André conheceu melhor a família de Sérgio. A esposa, Dona Maria, era uma mulher simples e dedicada, que havia cuidado do marido em casa durante meses, sem entender a gravidade da situação. O filho desempregado, Carlos, de 30 anos, estava desesperado tentando encontrar trabalho para ajudar financeiramente a família. André soube que Sérgio havia escondido da família a extensão de sua doença, minimizando os sintomas para não preocupar a esposa, nem pressionar o filho a aceitar qualquer emprego apenas por desespero financeiro. Era um homem que absorvia sozinho todas as pressões e dores para proteger as pessoas que amava. Durante a recuperação de Sérgio, André implementou mudanças importantes na política de saúde da empresa. Organizou uma reunião com todos os funcionários para explicar claramente que usar o plano médico era um direito, não um favor, que ninguém seria jamais prejudicado por precisar de cuidados médicos. André também estabeleceu check-ups médicos anuais obrigatórios para todos os funcionários, especialmente aqueles acima de 50 anos. Queria garantir que problemas de saúde fossem detectados precocemente, antes que se tornassem graves, como no caso de Sérgio. Mais importante, André começou a ter conversas individuais regulares com funcionários, especialmente aqueles em posições com menores salários, para entender melhor suas preocupações, medos e necessidades. Percebeu que havia uma distância social entre ele e parte dos funcionários que impedia a comunicação genuína sobre problemas reais. Quando Sérgio recebeu alta hospitalar, André o visitou em casa para discutir seu retorno ao trabalho. Encontrou uma família humilde, mas digna, numa casa pequena, mas bem cuidada,
com Sérgio visivelmente melhor, mas ainda se recuperando da doença prolongada. André ofereceu a Sérgio 1 mês de licença médica remunerada para recuperação completa. Garantiu que sua posição estaria segura, disse que a prioridade era sua saúde total antes de pensar em retorno ao trabalho. Sérgio ficou emocionado com a generosidade. Diz que nunca havia conhecido um patrão que se importasse tanto com funcionários. Durante a licença médica de Sérgio, André teve tempo para refletir sobre as implicações mais amplas da situação. Percebeu que oferecia benefícios generosos, mas havia falhado em criar uma cultura empresarial onde os funcionários se sentissem genuinamente seguros para usar esses benefícios. André implementou um programa de comunicação mais direta com funcionários, especialmente aqueles terceirizados que poderiam se sentir menos seguros sobre seus direitos. Estabeleceu reuniões mensais abertas, onde qualquer funcionário poderia expressar preocupações, fazer sugestões, discutir problemas sem medo de retaliação. Quando Sérgio retornou ao trabalho, estava completamente recuperado e com uma perspectiva transformada sobre seu relacionamento com a empresa. André havia demonstrado que genuinamente se importava com o bem-estar dos funcionários, que via cada pessoa como ser humano, não apenas como recursos para a operação empresarial. André também ajudou Carlos, o filho desempregado de Sérgio, a encontrar trabalho numa empresa parceira. Não por favor pessoal, mas porque reconheceu que a estabilidade financeira da família de Sérgio contribuiria para sua tranquilidade e produtividade no trabalho. A experiência com Sérgio mudou profundamente a filosofia de liderança de André. Ele compreendeu que ser um bom patrão não significava apenas oferecer salários e benefícios adequados, mas criar um ambiente onde funcionários se sentissem valorizados como pessoas, seguros para expressar necessidades, confiantes de que seriam tratados com dignidade. André começou a compartilhar a história de Sérgio em palestras empresariais, sempre com autorização dele, para ilustrar como preconceitos e medos inconscientes podem criar barreiras mesmo quando as intenções são boas. A história se tornou um caso de estudo sobre liderança empática e comunicação organizacional efetiva. 2 anos depois do incidente, Sérgio continuava trabalhando como porteiro, mas agora usava regularmente o plano de saúde para check-ups preventivos, tratamentos pequenos, medicamentos necessários. Havia desenvolvido uma relação de confiança genuína com André. Sentia-se verdadeiramente parte da empresa, não apenas um funcionário terceirizado. A saúde de Sérgio melhorou significativamente com acompanhamento médico regular. Descobriu-se que ele tinha tendência a infecções respiratórias devido a condições ambientais de onde morava, problema que passou a ser tratado preventivamente com medicações e cuidados específicos. André estabeleceu um fundo de emergência médica para funcionários terceirizados, garantindo que situações como a de Sérgio não se repetissem. Qualquer funcionário que precisasse de cuidados médicos urgentes teria suporte total da empresa, sem burocracias ou preocupações financeiras. A família de Sérgio se tornou próxima de André. Dona Maria ocasionalmente mandava doces caseiros para o escritório. Carlos conseguiu se estabelecer profissionalmente e tornou-se um funcionário respeitado na empresa onde André o havia indicado. O neto pequeno de Sérgio visitava ocasionalmente o escritório, tratado com carinho por todos os funcionários. A experiência ensinou André que liderança genuína requer não apenas recursos financeiros, mas sensibilidade para entender as perspectivas e medos dos funcionários, especialmente aqueles em posições mais vulneráveis da hierarquia empresarial. Sérgio desenvolveu uma lealdade à empresa que ia muito além do relacionamento profissional normal. Tornou-se um defensor entusiástico da empresa. Recomendava seus serviços a conhecidos, sentia orgulho genuíno de trabalhar numa organização
que o tratava com dignidade e respeito. A história se espalhou informalmente entre outras empresas do prédio, estabelecendo André como exemplo de liderança humanizada. Outros empresários começaram a revisar suas próprias políticas de relacionamento com funcionários, especialmente terceirizados, inspirados pelo exemplo de cuidado e atenção aos detalhes humanos. André aprendeu que, às vezes, as demonstrações mais importantes de liderança acontecem longe dos holofotes, nas interações diárias com pessoas que ocupam posições menos visíveis, mas igualmente importantes para o funcionamento de qualquer organização. 5 anos depois, quando André decidiu expandir sua empresa para um prédio maior, Sérgio foi promovido a supervisor de segurança, responsável por treinar outros porteiros e implementar as políticas de cuidado com funcionários que haviam nascido de sua própria experiência. Sérgio frequentemente contava sua história para novos funcionários, não com amargura pela experiência passada, mas com gratidão pela transformação que ela havia gerado, tanto em sua vida quanto na cultura da empresa onde trabalhava. A lição mais importante que André extraiu da experiência foi que liderança autêntica requer atenção constante às necessidades não expressas das pessoas, capacidade de criar ambientes onde vulnerabilidades possam ser compartilhadas sem medo, e disposição para transformar políticas empresariais baseadas em descobertas sobre as realidades humanas dos funcionários. Sérgio se aposentou aos 65 anos com uma festa organizada por André, discurso emocionado sobre como um homem simples havia ensinado lições valiosas sobre dignidade, perseverança e a importância de criar relacionamentos humanos autênticos, mesmo em ambientes corporativos. A história de Sérgio se tornou parte da cultura da empresa. Lembrete permanente de que por trás de cada funcionário há uma pessoa com família, medos, sonhos e necessidades que merecem ser compreendidas e respeitadas por líderes verdadeiramente comprometidos com o bem-estar humano. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.